Vamos fazer a leitura dos versos 22 em diante. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Deixa aberto aí, não feche, vamos fazer a exposição desses versos. Feche apenas os olhos para mais uma rápida oração. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos mais essa noite, mais um dia, absurdamente dependentes da Sua graça, compaixão, bondade, misericórdia, providência, longe de nós acharmos que podemos fazer qualquer coisa sem Ti. Auxilia-nos nas nossas fraquezas, se compadece das nossas debilidades, usa de misericórdia com aqueles que não são dignos de misericórdia, e nos agracia com a Sua presença atuante, abundante, operosa, poderosa, salvando, libertando, ensinando, consolando. Que o Teu reino avance, que o Senhor receba a glória para Si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Queridos, preste atenção aqui nessa palavra muito importante. Ela vai ser mais uma extensãozinha da conferência que nós acabamos de realizar na semana passada, conferência Old School. O tema desse ano foi a autoridade e suficiência das Escrituras, ou seja, foram mensagens todas voltadas para o valor que a Bíblia tem, a importância que a Bíblia tem, para a autoridade que a Bíblia tem, para a inerrância da Bíblia, a infalibilidade da Bíblia, para a suficiência da Bíblia e para a inspiração da Bíblia. Então foi uma conferência toda voltada para mostrar o valor que as Escrituras têm, o valor que a palavra de Deus tem, e que a Bíblia, que o significado desse termo é biblioteca, a Bíblia é um conjunto de vários livros, é uma biblioteca que contém 66 livros. Então foram dias de meditarmos nesse valor, na grandeza, na inerrância, nas riquezas das Sagradas Escrituras. A Bíblia é o tesouro de Deus entregue a nós. Parece até frase de puritano, né? Mas não é não, é de leporaciano mesmo. A Bíblia é o tesouro de Deus entregue a nós. Então foi maravilhoso ver aqueles grandes expoentes da fé reformada pregarem sobre a grandeza, a glória, a majestade da Bíblia. Agora hoje não veremos sobre a importância do que é a Bíblia. Trataremos um pouquinho da importância de praticar a Bíblia. A importância não só de conhecer as Escrituras, mas de colocar em prática o conhecimento adquirido das Escrituras, de modo que conhecer as Escrituras em toda a sua beleza e esplendor e não praticá-las incorre em grave erro. Grave erro este que muitos durante todos os séculos anteriores aos nossos cometeram, sendo meros religiosos, admiradores das Escrituras,
colecionadores das Escrituras, até adoradores das Escrituras, entretanto, não praticante das Escrituras. E ainda hoje isso é muito comum, são os chamados religiosos, que têm envolvimento profundo com a religião, têm envolvimento profundo com a fé externa ou a fé litúrgica, mas não tem comprometimento em cumprir no seu viver diário as Escrituras. E nós não podemos dar o luxo. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor nos adverte, nos conclama, nos ordena a observar, guardar, obedecer, praticar a sua palavra. De modo que no Sermão do Monte, quando Jesus vai falar sobre a lei, ele diz: não pensem que vim revogar a lei ou destruí-la. Não vim, mas vim cumpri-la. E ele diz que aquele que negar ou aquele que rejeitar um só mandamento da lei, mesmo que o menor deles, será considerado pequeno no reino dos céus. Então o Senhor quer que nós consideremos toda a Escritura, e a pratiquemos. E a carta de Tiago, esse trechinho pequenino, vai nos ajudar, vai trazer luz à nossa obrigação de praticar a Bíblia. Primeiro, Tiago começa com uma ordem direta, coloquem em prática a palavra de Deus. Verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Ele dá uma ordem: coloquem em prática a palavra de Deus no seu viver diário. Que você observe cada aspecto da palavra no seu viver diário. E ele aqui dá uma ordem. Temos que estar atento a isso. No seu cotidiano, em cada aspecto da sua vida, você precisa obedecer o que diz a palavra de Deus. O termo para praticar aqui no grego tem dois significados: executar e realizar. Executar vem de receber ordens. Ordens devem ser executadas. A Bíblia é, em muitos aspectos, um conjunto de mandamentos, um conjunto de ordens, e ordens são dadas para serem executadas. O Senhor nos deu ordens, a Bíblia nos ordena, a Bíblia nos dirige. Nós estamos debaixo de um livro repleto de ordens, e ordens devem ser executadas, não questionadas, não rejeitadas, não deixadas de lado, mas sim executadas. Quando um general, um capitão, um coronel dá ordens ao seu pelotão, aos seus comandados, ele não quer que os questione, ele não quer outra coisa, senão que eles batam continência e digam: yes sir, sim senhor, e simplesmente executem. E é o que Tiago tem em mente. A palavra de Deus é para ser executada. Se você leu, se você entendeu, se o texto está claro e te ordena fazer algo, é exatamente isso que você deve fazer. Você não deve postergar, protelar, você não deve resistir, você simplesmente tem que executar. Se a Bíblia diz para amar o próximo, se para perdoar o meu inimigo, se para andar 2 milhas, se é para dar a César o que é de César, eu não tenho que questionar, eu tenho que simplesmente executar. Esse é o problema de muitos cristãos. Não, é para executar, com os seus papéis, negócios, dai a Deus o que é de Deus, e a César o que é... Está claro, é só para fazer isso.
é para amar a esposa, é para ordenar o lar, é para meditar na Escritura de dia e de noite, é para entrar no quarto e orar, é para guardar os olhos da iniquidade. Eu não tenho que fazer rodeios, eu tenho que executar. O outro termo grego é realizar. Realizar. Realizar o quê? Deus tem uma vontade, e uma vontade decretada. 1 Tessalonicenses capítulo 4, que esta é a vontade de Deus. Mateus capítulo 6, seja feita a sua vontade. Deus então tem uma vontade soberana absoluta, e essa vontade foi revelada na sua palavra. E o que esse Deus espera que seja feito com a sua vontade? Que a sua vontade seja realizada, é outro termo para praticardes. Nós estamos aqui para realizar a vontade de Deus. Pastor, e onde a vontade de Deus pode ser encontrada para que eu a realize? A vontade de Deus foi revelada na sua palavra. Então eu realizo a vontade de Deus quando eu obedeço a palavra de Deus. Então estamos aqui para isso. Você precisa realizar a vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus, colocando cada conceito bíblico no seu viver diário. A Bíblia fala como usa mão, a Bíblia fala como usa olho, boca, cabeça, pés, como usa o corpo, o coração, o dinheiro, o matrimônio, os filhos, o inimigo, o amigo. E Ele deseja que eu obedeça cada conceito bíblico no meu viver diário. Significa que eu obedeço a Bíblia toda, todo dia, toda hora? Claro que não. O que eu obedeço da Bíblia? Aquilo que eu estou vivendo, que é relativo com o que a Bíblia ordena. Eu não preciso perdoar todo dia, porque eu não ofendo gente todo dia. Mas quando eu ofender, a Bíblia me manda perdoar, pedir perdão. É assim. Realizar. Então nós estamos debaixo dessa primeira, a ordem direta. Segundo ponto que Tiago aborda aqui, a insuficiência de ouvir a verdade. Escute novamente. A insuficiência da verdade. A insuficiência da palavra. Mas a conferência não foi a suficiência da palavra? Suficiência da Escritura? Pois é, meu ponto agora é a insuficiência da verdade. Quando que a verdade é insuficiente? Quando que essa palavra não presta para quase nada? O texto diz, verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Uau! Parece tão simples, tão absurdo de claro, mas é tão real na nossa vida. O que Tiago está ensinando aqui? Não é suficiente apenas conhecê-la. Não é suficiente ter acesso à verdade, não é suficiente descobrir a verdade, não é suficiente decorar a verdade, memorizar a verdade, não é suficiente conhecer as Escrituras, não é suficiente. Não é suficiente ser exposto às Escrituras, não é suficiente participar de uma exposição das Escrituras, não é suficiente congregar em uma igreja onde a Bíblia é exposta com fidelidade, não é suficiente congregar em uma igreja bíblica, não é. Veja só, encontrar a verdade, ter acesso à verdade, descobrir a verdade, ouvir a verdade, é uma bênção.
Só que você só venceu metade da batalha. Você não venceu a guerra inteira ainda. É muito bom. Quem não tinha nada, quem estava cego, quem não tinha as escrituras, imagina na época de Lutero, Idade das Trevas, ninguém tinha acesso à Bíblia, quem tinha era só em latim, e era só a alta corte católica. Aí começaram a ter, primeira batalha vencida, temos acesso à escritura, mas Tiago diz, só acesso, só a igreja bíblica, só as doutrinas da graça, só a fé reformada, só a pregação expositiva, não é suficiente. O texto diz, ouvir a verdade não é suficiente, é necessário praticá-la. E por incrível que pareça, muita gente está se fiando a sua segurança de salvação, de bênção, ou está se acomodando, pensando que é suficiente ouvir a verdade, ter acesso à verdade. E não é, porque o texto diz, tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes. O que Tiago está nos dizendo é que somente ouvir, somente ter acesso, não é suficiente. O que esse ponto mais nos ensina? Ele expõe a nossa e qualquer outra religiosidade, todas as religiões, ou a religiosidade é marcada pelo quê? Apenas pelo conceito teórico. Essa é a marca da religiosidade. Participar, estar envolvido, embutido no meio religioso, no seio religioso. Mas não há evidência diária de transformação, de mudança na vida. E Tiago está dizendo, quem cumpre só uma parte, não passa de um mero religioso. Terceiro ponto da minha mensagem. A inércia é possível. A inércia é possível. Pastor, mas o que é inércia? Foi conhecida como também a primeira lei de Newton, que diz que um corpo está parado a menos que uma força o empurre ou submeta a algum esforço. E hoje, para nós, no contextualizado, inércia significa ausência de reação. E Tiago diz que a ausência de reação entre os cristãos é plenamente possível. Que a inércia é plenamente possível. Porque ao fazer essa afirmação, não sejais praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Tiago traz à luz a possibilidade de eu ser um cristão apenas ouvinte. Ele traz essa possibilidade. Há como eu estar exposto diante de grandes pregações, grandes exposições bíblicas, de eu ler as escrituras, assistir vídeos da palavra e não colocá-la em prática? Sim, há esta possibilidade. A inércia é possível. É possível ficar anos diante da pregação da palavra e não colocá-la em prática. É possível congregar anos em uma igreja bíblica, contemplar dezenas de pregações expositivas e não colocar em prática. É possível. Provavelmente aqui tem pessoas que já passaram por centenas de sermões,
já leram centenas de capítulos da Bíblia, já leram dezenas de livros cristãos, já ouviram os mais diversos pregadores nesse púlpito e colocam muito pouco ou quase nada em prática na sua vida. Isso é possível? É plenamente possível. É possível o que chamamos de acostumar-se com o sagrado. Nós temos, o ser humano estudado cientificamente, tem uma capacidade de adaptação fora de série. Imagine a pessoa dentre as nossas aqui, a mais asseada, a mais chique, se te botar num chiqueiro, em 2 meses tu está dormindo com um porco, tu está abraçando com um porco, fazendo ele de travesseiro. Fazendo travesseiro, e está tomando bolota de daqui, que essa é minha. Ele tem um poder de adaptação tremenda, mesmo nas situações mais deploráveis, e ele também se adapta com o universo religioso, com o sagrado. Ele começa a levar a vida cristã na barriga, ele consegue se adaptar ao universo cristão inerte. Ele começa a adaptar, ele consegue ser um cristão que não tem nenhum interesse pela Bíblia e não a lê, que não tem nenhum tipo de vida de oração, que não pratica os mandamentos os menores mandamentos, ele consegue levar assim. Ele consegue, se acostuma com o sagrado. Cuidado, o texto diz que eu posso me tornar um mero ouvinte. Jesus expressa isso também em Mateus 13, na parábola do semeador. Jesus mostra do semeador, olha os personagens da parábola: o semeador, a semente e os solos, a terra. O semeador é ele, Jesus, ou o evangelista, ou o pregador. A semente é o evangelho, ou a pregação. E os solos são corações de homens. Ele apresenta 4: o que cai na beira do caminho, entre pedregais, entre os espinhos e a terra boa. O que cai na beira do caminho são aqueles que recebem a palavra, ouvem a palavra, e o solo é duro, não entra, não causa nenhuma espécie de reação neles. São esses aqui. Ela não causa nenhuma espécie de reação. Eles estão isentos, imunes à obrigação de obedecer à palavra. Isso é perigoso. Não há reação. É possível? É possível. Ou estão acostumados com o culto sensitive, ou com o culto transcendental, ou com o culto emocional, que elas entendem a fé como meros sentimentos. Elas precisam sentir bem, elas querem uma palavra forte, um louvor com a musicalidade que mexa com as emoções, algum tipo de oração, algum tipo de frenesi, alguma coisa assim, mas elas não estão compromissadas com o seu intelecto, com a sua razão. Elas não entendem a fé racional que traduz em obediência diária. Elas não têm a menor comprometimento em obedecer a palavra. Agora, Tiago diz que viver assim é se auto-enganar. Aquele que só ouve a palavra e não a pratica, está enganando a si mesmo. Vejamos: tornar-vos, pois, praticando a palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que é isso?
É o crente que batizou, é o crente que congrega, que está na igreja, que toma ceia, mas ele não aplica os preceitos da Bíblia na sua vida. O que ele faz? Ele vive de ilusão, é uma mera ilusão. Ele acha que está tudo bem, ele acha que Deus está aceitando ele acha que ele é salvo, mas ele está enganando a si mesmo. É uma ilusão a vida dele. É o que o texto diz. Ouvir sem praticar é viver apenas de aparência. Apenas de aparência. É ir contra a consciência, é isso que eles fazem. A consciência tenta dizer, você precisa fazer isso. A Bíblia manda você cuidar dos seus filhos dessa maneira, você sujeitar o seu marido, você amar sua esposa. A Bíblia diz para você limpar seu nome, a Bíblia diz para você se santificar, mas ele consegue calar a sua consciência e enganar a si mesmo. Está tudo bem comigo, isso aí não é assim não, isso é bobagem. Isso é coisa daquele homem que grita, estufa aquelas veias, coisa horrorosa. Isso é assim não. Está tudo bem comigo. É o que Dietrich Bonhoeffer diz, graça barata. Isso é a graça barata, é tudo pela graça e eu não preciso fazer nada. Posso me lambuzar no pecado, porque é pela graça. Mas Tiago vai um pouquinho mais além. Quando a gente estuda como a gente estuda os textos originais, porque a Bíblia não foi escrita em português, imagina que seja escrita em português. Foi em hebraico, aramaico e grego. O termo aqui que diz, enganando-vos a vós mesmos, quer dizer, no grego, contar mal. Essa palavra vem da matemática e era usada quando fazia um cálculo errado. Um cálculo errado. Os crentes que conhecem a palavra e não a praticam, estão cometendo um erro de cálculo em suas vidas espirituais. Estão errando, a conta não está fechando. Mas eu vou mais além, para você entender. Quem errou os cálculos na Bíblia? É aqueles que observavam e não praticavam. Os fariseus erraram o cálculo, olha só. Então falou Jesus às multidões e seus discípulos, Mateus 23, 1. Verso 2, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Olha, escute. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. O que é isso? Os fariseus erraram o cálculo. E para onde eles foram? Para o inferno. O crente que obedece, o crente que conhece a Bíblia e não obedece, está errando o cálculo. E no final, ele vai ser condenado. Ele está fazendo a conta errada. A conta não está fechando. E os fariseus foram assim, fizeram a conta errada, o cálculo errado, ao apenas observarem, de modo que Jesus até falou, pode fazer o que eles estão falando, mas não imitem o que eles estão fazendo, porque eles falam e não fazem. Errar o cálculo, estão no inferno. O que é isso, errar o cálculo? Você está pensando que a conta está dando positiva, que está tudo bem para você, a hora que você somar corretamente no final, deu errado, eu estou com saldo negativo. Condenação. É não praticar. A conta não está fechando. Você diz que é crente? Diz. E o que é esse roxo no rosto da sua mulher aí, seu sem vergonha? Você bateu nela? Não está fechando a conta. O que é esse histórico no celular? Você é crente? Sou. Mas o que é esse histórico de pornografia aí no seu celular? A conta não está fechando. O que é isso aí? Está entendendo? Cadê a piedade? O que é esses seios de fora? O que é esse quadril torando de apertado aí? Isso não está fechando a conta.
que esse palavrão nessa boca imunda? Diz que é crente, sim, eu tenho acesso à Bíblia. Mas cadê a prática? A conta não está fechando. Está errando o cálculo. Richard Baxter diz, não desminta com a vida o que você fala com a boca. O que você prega, a palavra. Agora, quinto ponto, Tiago diz que o auto-engano leva à autoexposição. Sabia, Camila? O auto-engano leva à autoexposição. Veja o 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece como era a sua aparência. Olha que versículo, né? Um versículo bem inusitado, bem parece que alegórico, né? Agora Tiago aqui dá um exemplo, um excelente exemplo, uma ilustração. Qual que é? Ele diz aqui de um homem e de um espelho. Tá? Que o espelho, para que o espelho serve? O espelho serve para revelar nossas falhas. Nós olhamos no espelho quando nós acordamos pela manhã, vamos diante do espelho e vemos o cabelo está desarrumado, a camisa está desordenada, então o espelho mostra nossas falhas, então nós as consertamos, penteamos o cabelo e saímos. Mas Tiago está falando que o homem que ouve a palavra e não a pratica é aquele que olha no espelho, vê as falhas e não faz nada. Aí o que acontece? Ao fazer isso, ele está se expondo, porque ele vai chegar no seu ambiente de trabalho, na sua escola, e todos vão ver que ele está desajustado, não escovou os dentes, não penteou o cabelo, não arrumou a gola da camisa, e isso vai revelar o caráter daquele homem. Vai revelar que ele é preguiçoso, desleixado, que ele é mau caráter, que ele é irresponsável. O Senhor está dizendo que aquele que ouve a palavra e não a pratica, se auto-expõe. Como? Todos vocês estão aqui. Quando a pregação é feita, o espelho da palavra começa a mostrar. Tem que fazer o culto com os filhos. Tem que ser submissa ao marido, tem que ser o cabeça da casa e dirigir a família, tem que ter vida de oração secreta, tem que se vestir com decência, o espelho está aqui. E a partir do momento que você olha o espelho, a pregação que revela que você está em falta, mas não obedece, não se ajusta, as pessoas que estão diante do mesmo espelho que você, tanto a palavra como o púlpito, começam a perceber, mas espera aí, o pastor prega que tem que fazer o culto familiar, essa pessoa não faz. O pastor prega que tem que andar com santidade, essa pessoa é sensual. O pastor prega que tem que ser submissa ao marido, essa pessoa trata o marido mal. Ela começa a ser exposta. Olha lá, não penteia o cabelo, não abotou a camisa. Olha lá o bafo dela. É isso que o Tiago faz. Porque eu estou pregando hoje, olha o espelho, revela minhas falhas, a sua. Mas para que o espelho serve? Para eu arrumar, nossa, o cabelo está feio. Mas aquele que olha no espelho, ouve a palavra, e não a pratica, é o cara que vê os defeitos e mesmo assim vai trabalhar. Ele está se auto-expondo. Todo mundo está vendo o bafo, ou sentindo o bafo. Todo mundo está vendo o cabelo despenteado. Todo mundo está vendo a camisa toda arregaçada. Todo mundo está vendo o caráter. Essa pessoa é mundana. Essa pessoa é rebelde. Essa pessoa é iracunda. Essa pessoa é sensual. Será que essa pessoa é crente? Autoexposição. O Tiago faz. Aí não precisa fazer muito, porque aí fala, não julga o livro pela capa. A Bíblia diz que eu posso julgar o livro pela capa, porque conhecereis a árvore pelos frutos. É a capa? Como que eu não posso julgar pela capa? Claro que não pode julgar pela capa. Vocês congregam na mesma igreja, ouvem o mesmo espelho.
Mas eu estou arrumando meu cabelo, e por que o dela não está? Se autoexpõe. Nesse sentido, Gustavo, você pode fazer o que você quiser. Se você estiver feio, o espelho vai mostrar que você está feio. O espelho é implacável. Você já viu alguma vez você está feio e o espelho te deixa bonito? Ele te deixa mais feio, essa que é a verdade, né? O espelho faz isso. O espelho é implacável, ele não mente. Você olha assim, gente, mas será que sou eu? Filha, admita, é tu sim. Por que você ficou com essa dúvida? Porque parece que um só não deu para me ver toda. Você olha assim, isso aqui, meu Deus, sou eu. É você. É porque você está acostumado tanto a se ver com filtro. O espelho não tem filtro. A palavra é desse jeito, ela não está nem aí, ela vem, ela sapeca Moisés, sapeca Elias, João Batista, Davi, qualquer um, não tem homem segundo o coração de Deus, que a palavra não revele. E o espelho é assim, ele é implacável em mostrar nossas rugas e remelas. E o cabelo bandido, ou está preso ou está armado. Quem tem cabelo bandido aí, glória a Deus. Ainda bem que não é década de 70, senão teria uns Black Power aqui, hein? Quantos estão entendendo? Diz amém. Está vendo a importância de praticar a palavra? Agora, as consequências de se obedecer ou de não se obedecer. Verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei, é uma linguagem complexa para dizer algo simples, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita de Deus, na lei da liberdade, e nela persevera, ou seja, aquele que ouve e pratica, né, o texto diz, e não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que fizer. Aqui tem uma bênção para quem pratica e logo uma maldição para quem não pratica. Vamos começar para a parte negativa. Se ele diz aqui que bem-aventurado é o que ouve e pratica, e até então nós estamos abordando quem ouve e quem não pratica, o contrário de bem-aventurado, o que é? É sem a bem-aventurança. Bem-aventurado é abençoado, ditoso, pleno, próspero. Deus está com os olhos voltados. O contrário de bem-aventurado é sem a bênção. Exemplo prático. Você já viu a vida individual ou coletiva, a família, a casa de quem é só ouvinte da palavra? Você já viu que baderna que é? Bem-aventurado em tudo que realizar, quem pratica. Quem não pratica, o contrário. Você viu como é que são os filhos? Como é que são os negócios de quem não obedece, não é dizimista fiel, não tem vida de oração, não lê regularmente a Bíblia, não honra pais, não ama filhos, não é presente, e vai, rancor, não perdoa, ressentimento, inveja, imoralidade, pornografia. Você já viu a vida como que é? Você viu o casamento como que é? Você já viu o testemunho que essas pessoas dão? São casas desorganizadas, são vidas desorganizadas, são pessoas que estão sempre na lama de dívidas, de doenças, de sofrimento. Você já viu? É nítido a pessoa que obedece à Bíblia que não obedece. É gente que está sempre com problema, é gente que está sempre com perrengue, é gente sempre enrolada, ou é numa coisa, ou na outra, é dívida, é doença, é crise, é violência, é agressão, é depressão, e vai, é uma baderna. Por quê? Não obedece à palavra. É visível, não tem como esconder. Fica clara a desordem, a desarmonia, a desconexão, porque ela não vai ter a bênção do Senhor.
Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelha-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Correram os dias, desceram as chuvas, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa e ela caiu. Não tem alicerce, não tem fundamento, não resiste à provação, não resiste o juízo. É assim a vida de uma pessoa. É o crente sofrenildo. Sempre, ele é até marcado na igreja assim, você fala, poxa, mas esse crente não acerta uma. A gente sofre, porque vê a vida inteira endividada, a vida inteira com problema no casamento, a vida inteira com crise, a vida inteira com rolo, Meu Deus, ele não entendeu que ele precisa pôr os pingos nos is. Jesus diz, nem um tio ou um jota se omitirá da lei, sem que tudo se cumpra, pratique. Agora, e o que ouve? E o que pratica? 2 textos, que é da onde Tiago tirou isso. E como é que é a vida daquele que ouve e pratica? Vamos lá para o Salmo 1. Vamos lá para o Salmo 1. Olha quem pratica a Bíblia como é que é. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ao invés disso, o que ele faz? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, pratica, cumpre de dia e de noite. Como ele é? Ele é como o homem plantado junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, bem-aventurado. Agora o Salmo 128, vamos no 128, olha só que gracinha esse Salmo, que bênção do Senhor, o homem que pratica a palavra, vamos ver ele, 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, pratica a palavra. O que acontece com ele? Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Olha só, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, ou seja, o homem que obedece a palavra de Deus. E você já viu, o Caio, você já viu os casais, os pais, as mães, os jovens que obedecem a palavra, pelo menos se esforçam? Eles são ricos e milionários, pastor? Não. Eles nunca ficam doentes? Não. Eles não têm provas e tribulações? Não. Mas você já notou que eles têm estabilidade espiritual, emocional, financeira, conjugal, familiar? Você já viu que o sorriso está no rosto deles? Você já viu como Deus os abençoa? Como você ouve testemunhos na vida deles? Cumprimento da promessa. Observar a palavra. Você pode praticar a palavra sem sair da sua casa, só no pensamento. Você pensa uma coisa errada. Nossa, será que aquele fulano vai na igreja hoje? Ninguém sabe. Nossa, já julguei o irmão, pequei. Mas a palavra do Senhor diz, primeiro, o Senhor sonda meu coração, meus pensamentos. Bom, Deus já viu. Segundo, eu tenho que perdoar. Então eu estou ali já praticando a palavra, no foro íntimo, nem sair de casa. Eu tenho que me atentar para essas coisas. Quando eu falo uma coisa, nossa, não devia ter falado aquilo, meu Deus. Vai se consertar com Deus, depois com a pessoa. Liga no telefone, não tem dinheiro, nada, fazer dinheiro, minha mulher, pneu, carro, dengue, febre amarela, desculpa. A mulher olha para você, você não tem vergonha na sua cara, não. Ai, meu Deus, perdoa, eu estou endividado, não devia ter feito isso. Ai, meu Deus. A palavra fala.
tem que mentir não. Liga para lá e fala a verdade. Ô meu senhor, desculpa, está difícil agora, mas segunda-feira eu vou prestar conta, eu vou e... Fala, manda fazer isso. Não comprou? Comprei. Não é justo pagar? Ele não está te cobrando o que não é dele. Cumpre a palavra. Que a papelada lá está errada, fraudada, suja. A palavra manda consertar. Conserta essa papelada. Ih, você esquece. É igual uma enfermaria. O sujeito cai de moto, no barro, na lama, pedra, caco de vidro. Vai chegar lá, me passa remédio, me enfaixa. Imagina! Ó, tem que limpar tudo primeiro, senão não tem remédio. Tem que tirar toda a sujeira. Mesma coisa Deus. Deus me abençoa, tira a sujeira. Tira essa imundícia aí. Não tem como ter bênção. Tem que praticar. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que deveis amar uns aos outros. A única coisa que eu posso dever é o amor. E aí? São muitas coisas. Rancor, ressentimento. A Bíblia diz, agora eu estou entendendo. Quando virdes e comparecerdes diante do altar para oferecer sua oferta, e lembrar no teu coração que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta aí. E vai lá e se reconcilia primeiro. Eu não quero a tua oferta, eu não quero o teu culto. Então a palavra diz que eu tenho que resolver os impasses, bloqueios, feridas. Então às vezes eu estou oferecendo um culto vão, porque o Senhor está claro, e Ele quer que essa palavra seja obedecida. E eu vou fazendo concessão, vou deixando para trás, para trás, para trás. É a pessoa que está olhando no espelho, vendo a feiura, sem arrumar nada. Tem que praticar, meu irmão. Tem que limpar teu nome, tem que reconciliar com filhos, com marido, tem que ordenar tua casa, tem que tomar as rédeas, a liderança da casa. Tem que tirar a coisa do coração, tem que obedecer o culto familiar, tem que ler as escrituras regularmente, tem que ter vida de oração, tem que trabalhar por santificação, tem que fugir do mundo, tem que tomar cuidado com o entretenimento, mídia social. A Bíblia tem mandamentos. Fim do fim. O texto não só mostra que a obediência traz bênçãos temporais e que a desobediência impede as bênçãos temporais, mas o texto sugere duas coisas: fé verdadeira e fé falsa. Vamos para Tiago novamente, capítulo 2. Tiago 2, é o mesmo argumento que Tiago está levando para frente, verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, é morta. Verso 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Até aqui. Por fim, Tiago está dizendo que praticar a palavra ou não é uma evidência da verdadeira conversão ou da falsa conversão. Porque o texto está dizendo aqui, ó, que proveito tem alguém dizer que tem fé, fé salvadora, que é crente, mas não tiver obra, prática da palavra, obedecer a palavra. Assim, a fé sem obras é morta, ou seja, é uma fé que não vale, não conta. E se você crê que existe Deus, ou você crê na palavra, você ouve ela, legal, até os demônios. Que pessoa que usou mais a Bíblia contra Jesus que Satanás? Usou o Salmo 91 para enganar Jesus. Então o que ele está querendo dizer aqui? Que as obras, o que são as obras aqui? Quem obedece à palavra,
é uma evidência da fé. Que fé? Fé professada, conversão. Então, praticar ou não praticar a palavra implica em verdadeira ou falsa conversão. Pode ser que se você não tem o hábito de praticar a palavra e só ouvir, é um sinal de ausência de conversão. 1 João capítulo 2 diz: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. E o texto diz que aquele que diz estar nele deve guardar os seus mandamentos. Então, praticar ou não a palavra não é só ausência ou presença de bênçãos temporais. Pode ser uma evidência que não houve conversão. Mas, pastor, pode acontecer do verdadeiro crente não obedecer como acidente, como prática de vida? Não, porque Ezequiel diz, e Jeremias, quando vai falar da profecia da nova aliança: colocarei o meu espírito neles, imprimirei as minhas leis nele, escreverei a minha palavra nas tábuas do seu coração. A lei de Deus já está escrita no regenerado, de modo que ele tem desejo de obedecer a palavra, é voluntário a obediência à palavra. E aquele que não teve a lei escrita, pode ser não, ele não terá desejo de obedecer. É isso, meus irmãos. Vamos fazer uma avaliação. Você está desobedecendo por negligência, por indolência, por preguiça? Você está sendo omisso por causa de dificuldades, vales? Ou não houve conversão e você não tem prazer na lei do Senhor? Você não consegue aplicar a palavra na sua vida. Ore agora, vamos fechar os olhos. Faça uma avaliação da sua vida agora. Se você está aplicando a palavra ou não. Lembre-se do espelho, talvez foi o exemplo mais marcante dessa noite. Lembre-se que ele está te expondo. É uma autoexposição o espelho. Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajuda a praticar a Tua palavra, Senhor. Estamos fartos de só ouvir, ler, ouvir, ler, ouvir, ler, ouvir. Precisamos praticar. E a graça que nos salvou é a graça que nos santifica e nos dá poder para cumprir a lei. Senhor, para que os meus irmãos sejam bem-aventurados, para que prosperem nas coisas que fazem, para que tenham uma vida ordenada, abençoada, eles precisam praticar a palavra. No nome de Jesus.
Amém. Tem alguns outros textos que eu não li, eu vou ler rapidinho para você. Em Tiago 4, fala outra coisa aqui, que é interessante nós sabermos. Tiago 4,17, diz assim, ó: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Era importante falar isso aqui. Obedecer a palavra não é uma opção. O texto diz, aquele que sabe o que deve fazer, a palavra. Aquele que é só ouvinte e não praticante, peca. Agora em Mateus, rapidinho. Está cedo ainda, não fica com pressa não. Amanhã não tem escola bíblica. Eu sei que você está ansioso para praticar, mas espera aí. Mateus 7. Verso 24. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, para os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, ela não caiu. 26. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sobre os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, ela desabou. Olha, fica com o dedo aí, olhe para mim. Esse versículo parece dar ideia assim, ó. Aquele que cumpre e que não cumpre, edificou a casa na areia e na rocha. A areia e a rocha é a família edificada, é o trabalho. Pô, eu edifico o meu trabalho, eu edifico meu casamento. Na rocha é praticar a palavra. Quando vinha tribulação, eu vou permanecer. Eu edifico a minha empresa, meu casamento, meus filhos, na areia, porque eu não obedeço a palavra, quando vinha a crise eu vou cair. Não, o contexto para interpretar esse texto são os versos acima, que diz o quê? O verso 15: acautelai-vos dos falsos profetas, que os apresentam disfarçados, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Ok? Aí o verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em Teu nome não expelimos demônio, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. Naquele dia, que dia Jesus está falando? No juízo. A casa edificada na areia é o crente que ouve e pratica a palavra, o verdadeiro. Na rocha. A casa edificada na areia é o crente nominal, que só ouve e não pratica. No dia do juízo, o juízo cairá sobre aquele que só ouve, mas não pratica. E a casa vai desabar, condenação. De modo que o justo, que ouve e pratica, continuará inabalável. O juízo não o alcançará. Essa é a ideia. Pense nisso. Se você é um homem que só ouve, você está edificando sua vida na areia. No dia do juízo, ela vai desabar, condenação. E por fim, o último texto, Lucas 11, aí a gente termina. Para abençoar vocês, Lucas 11, verso 27. Lucas 11, 27. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou dizendo, bem-aventurada aquela que te concebeu, Maria. Bem-aventurada é Maria. E os seios que te amamentaram, também Maria. Aí Jesus vai proibir o culto a Maria dizendo, ele porém respondeu, não é bem-aventurada Maria só porque me gerou. Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. São tão bem-aventurados quanto ela. Então Jesus diz assim, o fato dela ter me gerado não faz ela bem-aventurada. Bem-aventurado é tanto ela como vocês, se obedecerem a minha palavra. Coisa tremenda, né? Obedecer. Bem-aventurado. É bom conversar com a pessoa, depois que ela sai, você fala, nossa, bem-aventurado esse homem, bem-aventurada essa mulher. Quem quer ser bem-aventurado? Amém? Então o louvor pode subir.